E o ectoplasma está forte aqui. Inclusive, eu já queria responder um pouco aqui do chat, que o pessoal está falando de materialização, não é? Só para ficar claro do que a gente está falando aqui, ele é um médium de materialização. E, antes desse programa começar, a gente já viu esse fenômeno acontecer. Você quer explicar melhor, sem explicar muito, querido guru? Explicar sem explicar. Houve, de fato, uma materialização. Na verdade, duas. É duas. Eu Sim. não posso mostrar isso. Aham. Que, inclusive, eu fui pedido para não mostrar. Mas é realmente algo impressionante. Eu, particularmente, nunca tinha visto nada igual. Nunca vi nada igual na vida. Nunca tinha visto. Nem em filme, nem no YouTube, nada. Nunca vi. E a materialização é de objetos físicos, que a gente pega com a mão. Materialização. Eu vou dar um exemplo. Tá aqui assim, de repente surge uma panela assim. Do nada, assim. Essa panela foi... Não uma panela... Eu tenho uma história de... panelinha. Eu tenho uma história que aconteceu em Urubici, Uhum. aqui em Santa Catarina, que foi a maior materialização já feita. Se tiver Meire, se você estiver assistindo aí, estava presente médico, empresário. Nós estávamos lá numa reserva de Urubici e literalmente foi materializado numa montanha, num paredão. Primeiro nós avistamos uma sonda na noite anterior e no dia seguinte foi materializado um buraco de fechadura que simbolizava a abertura de um portal com 5 metros de comprimento. Está lá Até hoje. Até hoje nesse sítio, que é no local mais alto lá de Urubici, presente, as pessoas viram se formar no paredão. Você tem foto. E se materializou na frente de todo mundo. Ele foi se materializando, foi caindo aquilo e se manifestou na frente de... Éramos 8 pessoas. Essa foi a maior. Foi através da minha presença, foram essas energias interdimensionais, mas a parte de objetos, ou de cores, ou de aromas, ou de luzes, isso é normal. Todos nós somos capazes. Realizou um trovão aqui. Não, isso é um sinal de energia, tudo é energia. Isso que a materialização, que a fenomenologia realiza, nada mais é do que transmutar, né, energia em matéria. É a mesma coisa. O ser humano, nós temos que aprender a transmutar, a transformar, a materializar o pensamento em ação. Pensa, qual lugar que você quer conhecer no mundo? Qual a cidade mais que você quer conhecer? Tóquio. Então, você tem que materializar isso. Então, se você fechar os olhos agora e pensar nessa cidade, pensa. Sim. Fala. Tóquio. Você materializou foneticamente o teu pensamento. Você verbalizou. Você criou em som um pensamento, ou seja, um pensamento materializado através do som. Fiat Lux, a criação, o verbo. Então, as palavras que a gente fala, os nossos padrões repetitivos de pensamento, a gente tem que vigiar muito o que a gente emana, porque tudo é materialização. Uma palavra é um pensamento materializado, uma ação é um pensamento materializado. E o ser humano hoje em dia desperdiça muito isso. Desperdiça, às vezes, antigamente, né, não tome o nome de Deus em vão. Até o nome de Deus em vão é tão sagrado para ser materializado através da nossa boca. É um poder de criação tão grande que a gente pode canalizar esse poder em vários outros meios da vida. Amor, sucesso, felicidade. Então, todos nós temos o poder de materializar. É claro. Eu sempre digo que eu sou um rádio, todos nós somos um receptor. Eu tenho alguma anteninha que deve estar quebrada, eu digo que é defeito de fabricação, porque não é complexo. Mas tudo é possível, porque o plasma que vira o ectoplasma é ecto porque é esse plasma que se externa. Mas o plasma sanguíneo está em mim, está em você,
Eu já fui estudado por físicos, por médicos, a própria Ana, que até hoje presencia, estuda. Esse plasma, ele está no nosso sangue. Só que o meu se externa. Ele vira essa massa que se solidifica. Por exemplo, o que eu posso aqui... Aquilo ali, vocês vão fazer o quê? O evento, aquilo é... É um cenário. É o evento paranormal, é. E simboliza o quê? Não, é um totem egípcio. Pensa no Egito. Pensa. Olha bem. Dá tomar. A minha? Não pode ter nojo, que senão é saliva. Deu pra ver aí, Sorriso? Não sei. Pega o seu celular pra gente pôr no grupo secreto aí. Coloca um pouquinho perto do seu... Bem de perto. Eu condensei através do meu ectoplasma, que eu tinha que pegar um objeto aqui. Se o chat tava querendo ver, Já viu. Eu não Acabou faço de ver. isso, vocês sabem, o de vocês está aqui, eu não faço, eu só estou exemplificando o que é a capacidade de qualquer um fazer. Todos podem fazer. Isso vai crescer, isso vai se expandir, como vários acontecem. vê se dá pra pegar. O guru vai colocar nos stories aqui agora. Colocar no grupo secreto agora, hein? Isso. Coloca lá o do Apoia-se aí, Sorrisão. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tirar uma foto aqui e mando pra... Ver aqui, deu. É muito bonito, hein? Tá, então vamos tentar explicar o que aconteceu de um ponto de vista não paranormal, tá? Não, e é estranho que o negócio ele não saiu molhado. Pois é, verdade. Ele não saiu com... sequíssimo. Saiu seco. Saiu da sua boca, é isso? Você não viu? Foi. Eu não sei, eu não consigo. Bom, tá gravado no YouTube aí. Se alguém quiser voltar, não tem Ele vai como. aumentar o brilho. Ele vai o quê? Aumentar esse brilho, vai emanar. Vocês guardem sempre. O ideal é ficar num vidro com água, uma coisa com água, porque ele cresce, tá? Vai mudar de cor. Então eu só vou descrever exatamente o que aconteceu aqui. O Marluz, ele pediu para mentalizar. Não vai dar, pode falar. Na verdade, eu mentalizei uma pirâmide, né? Ele pediu para mentalizar alguma coisa do Egito. Uhum. Eu mentalizei uma pirâmide, certo? Vocês voltem depois aí depois vocês voltem aqui no YouTube. Não, era para mentalizar aquele totem ali. Você foi no Egito e pensou a pirâmide. Saiu materializado o seu pensamento. Exatamente. Aí ele falou, pensa no Egito, eu pensei... A primeira coisa que, obviamente, que a gente pensa, eu pensei na pirâmide. Uhum. Né? Eu pensei numa pirâmide. Aí, ele falou assim, guru, dá a mão. E ele fez um gesto como se ele fosse cuspir na mão do guru. Eu achei que eu ia levar uma escarrada ao vivo. Não, eu também achei. Eu achei. Eu também achei. Aí, o que aconteceu? Saiu de dentro da boca do Marluz uma pirâmide de cristal. O ectoplasma se condensou, aquela massa já sumiu. Já sumiu a massa, já se condensou e foi isso. A Ana Sharpen, ela estuda esses... A Ana Sharp é a maior referência que tem de estudos da paranormalidade e de... Eu acho que ela tem um programa na Vibe Mundial, acho, não? Não, ela foi quem trouxe
várias pessoas que já passaram por aqui, o curso em milagres foi a Ana, foi a primeira mulher a fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então a Ana é uma Ela é aqui de São Paulo? vocês vão conhecer ela. Pro Edu chamar ela. Não, ela Sim. vocês podem ir na casa dela, eu já falei, ela é a maior estudiosa de Crop Circle, então Crop Circle. a Ana é uma enciclopédia. Então, só pra concluir, Eu não então. sei nem o que falar. Não, então, aí Vou foi contar uma para vocês até da Ana. A Ana, muito brincalhona comigo, eu materializei para ela um solitário de diamante e dei para ela. Ela falou, não gostei, tá muito pequeno. Falei, Ana, que a Ana me treina muito, né? A Ana me direciona muito, como outras pessoas que me... E a Ana, eu falei assim, então não gostou, então me dá de volta. No que eu peguei, eu dissolvi o anel e a pedra está... O anel está preso aqui dentro da minha mão. Passa a mão aqui. A pedra está aqui, na frente de todo mundo. Ficou preso, subcutâneo. Ele dissolveu e ficou aqui dentro. Caramba. Então isso foi na frente de todo mundo. Mas isso é... E da materialização em si, acontecem fenômenos presenciais com pessoas sem eu precisar de toque. Por exemplo, estávamos eu, a Anise, a Meire, a gente estava... E mais uma pessoa que estava acompanhando a Meire, nós estávamos jantando há uns 20 dias atrás e estávamos falando sobre o corpo de Santa Bernadette, que é um corpo incorrupto. E sobre a Capela da Medalha Milagrosa, corpos incorruptos, a fenomenologia do corpo incorrupto que se preserva, tal, que o sangue às vezes se mantém fresco. Nisso, em pleno restaurante, no guardanapo, na frente da doutora Anise, que é uma médica, doutora Anise Yamaguchi, que é uma médica que também estuda muito essa... Se manifesta, ela toma um susto, ela começa a ver se cortou, e a gente falando sobre o sangue dos corpos incorruptos. Aparece, manifesta e materializa uma gota de sangue, vivo. A gente toma aquele susto, ninguém se cortou. Ela leva para casa aquele guardanapo, vai guardar na gaveta. Quando ela vê na gaveta uma medalha da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E o sangue se mantém vivo até hoje. Está guardado na gaveta dela, esse sangue que se materializou. Seria um milagre eucarístico, alguma coisa, mas é ligado à fé dela. Sim. O paranormal, a materialização, ela independe de religião, independe do momento. Ele, na verdade, veio, por exemplo, foi plasmado, não sou eu que trago, ele vem através da pessoa que está abrindo o canal. Entendi. Entendeu? Eu só sou, por exemplo, você tem vontade de comer baguete, eu só sou o padeiro que estou montando a baguete. Entendi. Entendeu? Eu tenho os ingredientes para isso, mas tem que vir de você. Tem que ter uma simbologia, que nem o terceiro olho. Tem que ter uma simbologia, uma história, tem que ter. E o interessante é que essa gota de sangue ainda está viva. Isso foi num restaurante aqui, é muito interessante. Foi a primeira vez que se manifestou isso, eu achei fantástico, assim. Até me assustou um pouco, porque com sangue assim se manifestar. Mas as manifestações... Uma vez eu fui almoçar com o Chico. E é engraçado, o Chico era uma criatura, o Chico era amor puro. E o Chico sentado, aqui ficava a porta da cozinha, o Chico sentava, comia pouquinho, o Chico é muito engraçado, o Chico estava com... Como é que a mente da gente é muito... Eu sou muito piadista, né? O Chico estava com um blazer enorme, e eu assim, dentro da cabeça, gente, o Chico está parecendo o Didi com esse blazer enorme, assim, sabe a cabeça da gente, em vez de aproveitar aquele momento, parece o Didi, e de repente o Chico tira aquele blazer e fica desse tamaninho, fica o Nando assim, imagina, um blazer, fica o Nando fininho, e eu olhando assim, ele lê o pensamento e fala, eu não compro roupa, eu uso o que se ganha, imagina, comprar uma roupa nova dá para comprar leite para as crianças, já foi o primeiro nocaute, quer dizer, o entender do pensamento. E aí, eu sempre fui atrás de respostas, atrás dessa fenomenologia que me acompanha.
E comecei a chorar. Chico, por que isso, Chico? Chico, ele me olhando assim com aquele olhinho fechado, ele... Meu menino grande do coração maior ainda, não se preocupe com o remetente, com o destinatário, nem com o conteúdo da carta entregue. Você é o carteiro. Então isso eu levo como eu não me preocupo com o que vem. Pode vir um brilhante de dimensões maravilhosas, pode vir um relógio que era do tataravô, pode vir um objeto que seja de... Opa! Mas eu só entrego a carta. Tanto que muitas dessas criações, mas ela é uma carta com conteúdo exclusivo para você. Ela vai trazer uma resposta para você. Ela vai trazer ali uma resposta para ele. Para as pessoas que vivenciam essa fenomenologia, ela traz um sentido de realidade e possibilidade muito grande. A materialização, por exemplo, eu fui para a Índia, eu convivi com Sai Baba. Então a materialização, ela traz a realidade, não é o fenômeno, não é o valor, mas é a possibilidade de você ver que existe, realmente existe, é real. O Sai Baba que foi um dos mais famosos de fazer materialização. Foi. Mais, né? Tá todo mundo no chat tá comentando do Sai Baba. Isso aqui veio dele. E eu fui para a Índia em 96, atrás dessa resposta da fenomenologia, atrás do fenômeno em si. E com Baba eu descobri que você é Deus, eu sou Deus, todos somos Deus. Todos somos essa presença divina. Deus se faz presente no tudo e no todo. Então, essa coisa do divinizar, às vezes, em excesso é prejudicial, né? Baba, ele entendia que ele era um avatar, que ele era realmente uma criatura com poder de criação grandioso, mas o que ele mais criava era dentro da gente essa possibilidade de enxergar o divino. E eu fui atrás dele para entender essa resposta da fenomenologia. E eu tive esse entendimento da unidade. Então eu não enxergo em mim, tanto que eu me desconstruo totalmente da figura. Eu falo assim com as pessoas, você pensou que o Marluz tinha 1,70 m, cachinhos dourados e asinhas? Não, quando vê que está mais para o gênio da lâmpada, eu desconstruo essa imagem, eu desmistifico a imagem, porque a gente tem que ter muito cuidado. E o que hoje em dia a gente mais vê as pessoas às vezes mistificando aquilo que tem que ser normalidade. Vamos lá no Egito, as pessoas se impressionam tanto como foi construída, mas ninguém se impressiona como que lá dentro, sem ventilação e sem luz elétrica, eles pintavam aquilo tudo. Então as pessoas, sabe, mistificam os arquétipos, mas não entendem as entrelinhas. E, hoje em dia, bom, voltando a Sai Baba, eu tive experiências que foram fantásticas lá. Mas a maior delas foi a simplicidade e a unidade, né? Eu vi coisas fantásticas, eu vi materializações que para mim são normais, mas essa questão do divino estar entre nós, e realmente Baba era uma criatura divina, eu não sou nada divino. Eu sou Deus como vocês são, mas eu não me divinizo. A experiência com ele foi transformadora, mas foi agregar e não mudar, né? E outros paranormais, o Amir Amiden, que faleceu há pouco tempo, que foi também um dos maiores médiuns de materialização, morava em Brasília, e o Amir era assim fantástico no aporte. O Amir, ele ia e trazia algo do Egito Antigo, assim, ou dos Incas, e o Amir puxava no ar. O Amir era uma criatura fantástica, era um médium reservado como eu sou, que eu costumo falar que agora que eu estou vindo para o mundo ON, porque é a necessidade que o ser humano está sentindo em ser humano nesse momento, em desenvolver a imuno-humanidade. A gente precisa desenvolver isso, né? A gente precisa desenvolver, não é a imunidade, perdão, do corpo, é a imuno-humanidade. A gente precisa aprender a ser humano. Os valores humanos que Sai Baba pregava trazem isso. Mas o Amir Amiden também era um médium, era um amigo meu, era um paranormal que era fantástico.